O lado oculto do Plano Real, do Economic Hitman, a porta giratória do Fundo Mauá. Por LED. Texto 31. Gostam de misturar gestão de patrimônio e a gestão fiduciária do tripé econômico com política. A narrativa oficial levanta uma espessa cortina de fumaça, dando conotações ideológicas ao que deveria ser puramente técnico, matemático e, acima de tudo, fiduciário. Mas para entender a história do saque contínuo ao Brasil, precisamos olhar para os fatos, as provas e a contabilidade que liga o passado ao presente. A gestão correta do tripé econômico, seguindo a Constituição e o dever fiduciário, independe da forma de convívio de uma sociedade. Gestão correta é gestão correta. Gestão inversa é gestão inversa. O que é capital? Capital é acúmulo de renda. Se você acumula mais renda do que gasta, isso se transforma em capital. Simples assim. O maior exemplo de gestão correta pode ser visto na China, onde o tripé macroeconômico é operado para manter tanto o lucro quanto o eventual prejuízo dentro do mercado interno. O maior exemplo de gestão inversa, por sua vez, temos no Brasil, e essa engrenagem não começou ontem. O Plano Real e a era do Hitman brasileiro. Ao analisar a história econômica e política recente, percebe-se que o Plano Real foi um ponto de inflexão. Ele deu início a uma nova fase pós-golpe de 1964, um golpe primariamente econômico e a base para o poderoso capital offshore brasileiro. O Plano Real e suas consequências operaram como um verdadeiro evento de hitman econômico. Como explica o autor John Perkins em Confissões de um Assassino Econômico, o saque a nações em desenvolvimento ocorre classicamente através de endividamento externo, privatizações e transferência de controle para corporações estrangeiras. No Brasil, a sofisticação foi além. Os próprios brasileiros se transformaram em economic hitman. Nessa estrutura, o capital offshore brasileiro tornou-se o pilar central. Nicholas Shaxson, autor de Treasury Islands, detalha a anatomia dos paraísos fiscais, mostrando como o dinheiro é ocultado. O que foi afanado do Brasil encontra-se no offshore, acumulando um volume de capital que é de 4 a 5 vezes o valor das próprias reservas internacionais do Banco Central. Enquanto os passivos, a dívida pública, pipocam no Brasil real, os ativos, o lucro, acumulam-se no Brasil offshore. Isso não é má gestão. É uma gestão inversa, consciente e meticulosamente executada. A dupla alavanca e o barão do século XXI. Para entender como esse sistema se perpetua, precisamos olhar para a gestão cambial e os juros. No Brasil, o Banco Central não gere o câmbio a favor do país via câmbio neutro, a banda cambial. Como consequência dessa omissão deliberada, o real é mantido artificialmente desvalorizado, e o Banco Central alega precisar combater a inflação com a marreta dos juros reais altíssimos. Essa forma de operar o tripé gera uma dupla alavanca, resulta em um real barato e uma bolsa barata. Poucos dólares podem comprar muitos reais, e esses muitos reais podem comprar muito mais ações e ativos brasileiros. É a liquidação do país a preço de banana. E quem opera essa alavanca? É aqui que a figura do Barão de Mauá, o grande empresário e banqueiro do Império, encontra seu paralelo moderno, mas com sinal trocado. Enquanto o Mauá histórico tentou industrializar o país e acabou falido sem o socorro do Estado, o Mauá do século XXI lucra com a dívida do Estado. O Fundo Mauá Capital, fundado por Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor de política monetária do Banco Central, é o símbolo perfeito da porta giratória. Figueiredo e tantos outros ex-diretores e presidentes do Banco Central saem de posições onde definiram a taxa de juros e o câmbio, para fundar gestoras que operam o carry trade, a estratégia de lucrar com o diferencial de juros entre países. Eles ajudaram a montar a máquina que paga os maiores juros reais do mundo e, em seguida, passam a gerir os fundos que coletam essa colheita, escoando-a silenciosamente pelo túnel do silo furado em direção ao offshore. O câmbio neutro. O fiel da balança. Não adianta trocar o presidente do Banco Central se a prática instaurada continuar a mesma. Não adianta trocar o capataz quando o coronel é o mesmo. O Brasil é um país rico, mas com parte significativa do seu povo na miséria. Para corrigir essa distorção, a solução técnica e fiduciária é a adoção do câmbio neutro, a banda cambial. O Banco Central deve atuar como fiel da balança, vender reservas quando o real enfraquece demais e comprar quando se fortalece demais, diminuindo a oscilação e a volatilidade. Com o câmbio neutro equilibrando o fluxo de divisas, os juros reais altos, que geram inflação através do custo financeiro, se tornam desnecessários. Eles devem ser reduzidos gradualmente, de 2 em 2 pontos percentuais,
a um patamar decente de, no máximo, 2%. O câmbio neutro é um instrumento fundamental para a soberania econômica brasileira. Ele é a troca justa que integra e permite o convívio harmonioso entre o capital offshore, o Brasil, e o capital onshore, o Brasil, garantindo que um não canibalize o outro. Essa é a solução que abrange a direita e a esquerda. O maior inimigo de quem paga impostos são os que sonegam e saqueiam os impostos. Entender a história e os mecanismos contábeis é o primeiro passo para fechar o túnel do silo e garantir que a colheita alimente quem a plantou. Escrevemos para todos os brasileiros.